Boa noite ao pessoal. E tudo bem, pessoal? Mais um fórum de medicina cardiovascular do Hospital Cardiopulmonar. A gente se encontra aqui na quarta-feira, quinzenalmente, sempre discutindo casos, na maioria das vezes, casos interessantes e algumas vezes discutindo alguns temas teóricos. Isso pode ter outra formatação mais voltada para o heart team, mas, de forma geral, casos interessantes com muitos temas a serem discutidos. Então, hoje, Martins vai apresentar o caso. Nós temos alguns debatedores, como vocês estão vendo aí, Alex, Gustavo e Ivanilma. E a palavra é livre, não tem nenhuma regra maior, um de cada vez, a gente vai seguindo em frente. Martins, vai lá. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou apresentar esse caso aqui, é um paciente que eu acompanho a nível ambulatorial desde o ano passado, e ele teve alguns internamentos na cardiopulmonar. Eu vou apresentar a internação da agora e relatar alguns aspectos das internações anteriores para melhor entendimento. E essa reunião, basicamente, é para tomada de decisão. Realmente, eu estou com dúvida, cheguei a determinado ponto do tratamento e vou pedir ajuda a vocês, saber a opinião de vocês, justamente para tomar uma decisão. Bom, o tema da reunião é DAC grave e flutter atrial recorrente em um paciente de 84 anos que vai fazer 85. É um paciente com essa idade, ele tem passado de ablação do flutter atrial, ele foi admitido há mais ou menos 2 semanas no hospital com queixa de dor no peito há 3 horas, associada a palpitações. Ele estava na Praia do Forte ele sentiu as palpitações, ele reconhece, esse paciente é médico, e ele viu que a dor estava persistindo, um mal-estar muito grande, ele foi para o pronto atendimento da cardiopulmonar. Chegando lá, ele foi feito o eletrocardiograma e foi encaminhado para a hemodinâmica com como proposta de terapia de reperfusão primária, de urgência. Eu vou chamar a atenção aqui dos antecedentes médicos dele. Em 8 de abril de 2019, ele foi internado nesse hospital com um quadro semelhante. Ele chegou também no hospital com dor no peito, de moderada a forte intensidade. Nessa época, no ano passado, ele tinha um eletrocardiograma na admissão também com flutter atrial, frequência em torno de 130 batimentos por minuto. E nessa época aí ele foi cardiovertido e no segundo momento, no dia seguinte, ele fez o cateterismo. Então, no dia 9 de abril de 2019, ele fez o cateterismo cardíaco. Esse cateterismo ele vai ser descrito na sequência. Foi optado, nesse momento, por tratamento clínico. Em setembro de 2019, então, só recapitulando, em 9 de abril ele fez o cateterismo, viu que ele tinha uma lesão de tronco de 50%, uma ADA fechada e uma CD mandando colateral para ADA. Nessa época aí, ele estava em ritmo sinusal. Previamente a esse evento do ano passado, ele tinha uma vida assintomática, fazia inclusive atividade física. Então, nesse momento de abril de 2019, eu achei que, apesar da lesão de tronco de 50%, ele tinha uma DA fechada muito ruim e o ritmo sinusal estava garantido e ele ficou assintomático e com a capacidade funcional boa. Então, a estratégia foi justamente mandar ele para a reabilitação cardíaca, ver como é que ele se comportava e ver a evolução. E ele se comportou bem. Fez a reabilitação cardíaca no nosso serviço, fez inclusive a ecospirometria nessa época, mostrando uma boa tolerância ao esforço físico, sem isquemia, e ficou bem. Quando chegou em setembro do ano passado, 5 meses depois dessa conduta, ele teve novo episódio de flutter atrial. Nesse novo episódio de flutter atrial, ele ocorreu no uso de amiodarona, de 200 miligramas de amiodarona.
Foi discutido com arritmia nesse momento, porque quando ele fazia o flutter com a frequência mais elevada, ele ficava muito sintomático. Então, foi decidido nessa época fazer a ablação do flutter atrial, que foi feita no dia 8 de novembro de 2019. Feita a ablação de flutter atrial. Para nossa surpresa, em novembro desse mesmo mês, 10 dias depois, ele teve recorrência de flutter atrial, foi de novo cardiovertido e decidido manter com amiodarona e introduzido beta-bloqueador, Concor, numa dose baixa, de 1,25 miligramas. Com amiodarona e com Concor, ele mantinha a frequência cardíaca em torno de 50 a 60 batimentos por minuto. Isso confirmado com Holter 24 horas. Em 2 de junho de 2020, desse ano, em plena epidemia de Covid, ele teve um quadro de síncope. Estava sentado, sem pródromos, e desmaiou. Chegou no hospital bradicárdico, frequência entre 40 e 38. A neurologia entrou no caso, fez ressonância magnética do crânio, ressonância normal, e o Holter 24 horas mostrava que com essa dose de Atlancil e Concor, bisoprolol, apesar de dose baixa, ele fazia períodos de bradicardia importante que não fazia antes. E que foi o motivo provável da síncope que ele apresentou. Bom, diante disso, ele teve alta do hospital, tomando suspenso beta-bloqueador, tomando Atlancil, continuou fazendo a atividade física dele, ele faz 1 hora de bicicleta em casa, quando ele foi admitido há mais ou menos 2 a 3 semanas aqui no hospital com esse quadro descrito acima. Então, essa aí é a sequência do atendimento desse paciente. Então, ele foi atendido de novo numa situação de urgência, com um quadro de arritmia e tendo dor no peito. Bom, diante disso... Que idade ele tem, Martins? 84, vai fazer 85 agora. Tá certo. Apesar da idade... Vale a pena saber nessa época, nessas intercorrências, a função ventricular dele, não para entender a história. Perfeito. Então, voltando aqui, nesse momento da internação do dia... A primeira internação dele em abril de 2019, ele tinha um eco com alteração segmentar na região apical, pós-cardioversão elétrica, fração de ejeção em torno de 44%. Nesse período aqui. Fez o cateterismo, decidiu o tratamento clínico. Na decisão do tratamento clínico, a sequência dos ecocardiogramas, eu vou mostrar adiante, o ecocardiograma normalizou a função ventricular, com a reabilitação cardíaca também. Então, ele normalizou a função ventricular. Ficou acima de 60%. E as alterações da quantidade de idade segmentar também melhoraram, porque ele tem colaterais da CD para DA, como veremos adiante. Adriano. Oi. Fernando quem fala. Boa noite. Tudo bem? Bulos, você, inclusive, fez o primeiro CAT dele, amigo. Amigo, eu conheço muito bem esse caso, viu? Eu só queria acrescentar algumas coisas ao que você já comentou aí sobre esse histórico dele. Inclusive, eu nem sabia que esse paciente havia sido reinternado. Participei de todas as outras internações, todas as outras discussões. Inclusive, esse caso, se vocês não lembram, já veio a sessão também, já veio a sessão clínica. E, para minha surpresa, ele foi reinternado, fiquei sabendo hoje disso, inclusive. Mas, assim, deixa eu acrescentar algumas coisas. Nesse internamento, em abril,
ele internou com um quadro dessa taquiarritmia, com elevação de enzimas cardíacas, e foi para a coronariografia. E, após a coronariografia, entendido a anatomia, concluímos que ele teve, de fato, um infarto do tipo 2, por aumento de demanda. Mesmo assim, na ocasião, a gente fez um estudo mais pormenorizado do tronco da coronária esquerda dele, que ele tinha uma lesão intermediária no tronco com oclusão crônica de DA e uma grande circunflexa. E nessa ocasião a gente recorreu a métodos de imagem intracoronário e métodos de fisiologia também. E concluímos não ser a lesão do tronco da coronária esquerda limitante para a isquemia, certo? E aí ele foi otimizado clinicamente e teve alta. Depois, como você já relatou, ele reinternou com um novo episódio de taquiarritmia. Repetimos o cateterismo, o qual tinha o mesmo aspecto. E, salvo engano, foi nessa ocasião que a gente levou ele para a sessão clínica. Discutimos as possibilidades terapêuticas dele, inclusive foi discutido possibilidade de revascularização cirúrgica, mas em vista de uma árvore coronariana muito calcificada, placas estáveis, e ele, fora dos episódios de taquiarritmia, ficar muito bem, o que parecia ser realmente tudo desencadeado pela taquiarritmia, optamos por dar mais uma chance para ele. Correto? Perfeitamente, exatamente isso aí. Então tá. E uma prova de que ele ficava bem é que ele foi para a reabilitação cardíaca e ele recuperou a função ventricular e tinha uma boa tolerância ao esforço físico. Inclusive, recuperou, estava bem. Ele faz 1 hora de bicicleta, como eu estou dizendo, desde que esteja fora da arritmia. Pois é. O que chamava atenção, nossa, e comprovado nos métodos que a gente fez, e pela própria história dele, o que claramente descompensa ele é a taquiarritmia. Aí ele realmente faz a elevação de marcadores, fica desconfortável, mas quando está fora de arritmia, ele leva uma vida muito bem, obrigado. Estou certo? Perfeito. Essa é a minha percepção. Ok. Podemos ir adiante? Essas coisas. Sim. Pronto. Dazé, você entendeu aí a sequência? Entendi perfeitamente. Pronto. Aí o próximo... Bom, esse eletrocardiograma, pessoal, é o eletrocardiograma da admissão da agora. Ele chegou com essa arritmia e com essa alteração... Espera aí, Martins. Esse eletro a gente precisa olhar com atenção aí, peraí. Perfeito. Poderia o pessoal da arritmia comentar, né, Alex? Alex, quer dar uma palavrinha sobre esse eletro? Tem muita coisa aí, né? Sim, vamos comentar esse eletro aí, gente. Bom, a gente vê uma frequência cardíaca aumentada, um QRS estreito, com, obviamente, alteração significativa morfológica, porque tem uma zona inativa em parede anterior, alteração significativa do segmento ST, um infradesnível aqui na parede lateral e um supradesnível em parte da parede inferior, aparentemente um RR regular, mas a gente não vê uma onda P sinusal muito nítida. Diante de uma situação como essa, obviamente, a suspeita diagnóstica é de uma taquiarritmia supraventricular. As alterações eletrocardiográficas e a morfologia do QRS já mostram que não se trata de um paciente com coração normal. As alterações do segmento ST podem ser dinâmicas secundárias à taquicardia, mas essa é uma situação que estressa muito quem pega na emergência. Aliás, eu acho que a Adriano vai comentar isso mais adiante em um desfecho subsequente.
é que frequentemente isso leva a uma ansiedade por estudar as coronárias agudamente, já que existe uma repercussão eletrocardiográfica do ponto de vista de repolarização. Mas o diagnóstico aqui é um ataque à arritmia supraventricular aguda, em sendo regular dessa forma. Os diagnósticos diferenciais aqui ficam entre um ataque cardíaco atrial e um flutter atrial. A gente não está vendo aqui P retrógrada nítida, a gente não está vendo uma irregularidade de RR que feche como uma fibrilação atrial, e a gente não está vendo aqui nenhuma onda F, nenhuma onda definitiva. Casos como esse, enquanto se estabiliza, enquanto se avalia do que se está trazendo, a gente pode perfeitamente frear o NOAV com alguma medicação. Isso pode ser feito com adenosina, isso pode ser feito com um beta-bloqueador, ou até mesmo com um digital venoso, para a gente definir se a gente conseguir ampliar a largura do intervalo RR e identificar se está tendo alguma atividade atrial mais rápida, e aí a gente fecha o diagnóstico. Beleza. Martins, eu acho que uma primeira questão que surge aqui, eu sei que é um quadro parece muito mais complexo do que isso, e talvez não seja o ponto da discussão, mas Alex descreveu bem aqui o eletro e apontou para uma possível conduta inicial, e obviamente eu concordo com tudo que ele disse. Minha única preocupação aqui é atribuir uma corrente de lesão inferior, que parece evidente aqui em D3 principalmente, a simplesmente um efeito secundário do ataque à arritmia. Então, eu realmente, me colocando na pele do emergencista, se não tivesse esse supra, eu certamente focaria no tratamento da ataque à arritmia e viria depois o que é que sobrava de alteração isquêmica, sintoma e eletro, mas com uma corrente de lesão que me parece bem evidente em D3, apesar de a gente não ver isso muito claro em EVF e em D2, eu ficaria um pouquinho preocupado. Então, se eu não ativasse a estratégia de reperfusão imediatamente, eu faria uma tentativa de controle muito rápido com o beta-bloqueador aqui, se ele tivesse estável hemodinamicamente, e se não houvesse regressão desse padrão, aí sim eu ativaria a hemodinâmica, mas realmente não me oporia a uma ativação imediata, não, conjuntamente com o tratamento do ataque à arritmia. Eu não sei qual é a impressão dos nossos colegas aí que estão aqui na sala virtual. O que é que vocês acham? Alexandre, só uma dúvida aqui. Sendo pragmático aí e analisando o que manda o ACLS, esse paciente se enquadraria como uma taquicardia instável, né? Ele está em vigência de uma dor, uma agenose atípica, intensa. Sim. Então, a cardioversão elétrica se impõe nessa situação, não? Sem dúvida, Gustavo. Como o Dazé falou aí, na verdade, não é um pouquinho preocupado, não. A gente fica muito preocupado. É uma decisão muito difícil de tomar, porque pode ser que o que a gente está vendo aqui de alteração de repolarização seja secundário ataque à arritmia, mas é impossível a gente apostar aqui nesse momento. Então, vamos para o pragmatismo. Vamos ser prático. Você falou uma coisa certa. Isso aqui eu estou diante de uma necessidade aguda de reversão. Mas, se a gente misturar as coisas, a preocupação do emergencista sobre uma isquemia aguda, a estratégia de controlar a frequência cardíaca para tirar essa dúvida, e o que você falou, a necessidade imediata de reverter essa arritmia, eu consigo misturar isso tudo. Enquanto eu estou preparando o carrinho de cardioversão, a sedação, o desfibrilador para cardioverter, eu posso perfeitamente aqui na veia fazer algo de ação rápida. Eu acho que a adenosina poderia ser muito bem utilizada aqui, porque o efeito é muito rápido, e a gente desmascara rapidamente o que está acontecendo. Se for uma arritmia dependente do nó atrioventricular, tipo uma taquicardia juncional, reentrada nodal ou qualquer coisa que seja, vai sair imediatamente. Inclusive, algumas taquicardias atriais. Se eu usar um beta-bloqueador venoso, enquanto eu estou preparando tudo isso que você sugeriu,
eu vou conseguir frear um bocadinho essa frequência, fazer o diagnóstico de fato do que arritmia eu estou tratando e, às vezes, até desmascarar essa repolarização. Tudo isso dentro do contexto que você falou, pensando numa cardioversão e, ainda assim, sem condenar quem, por exemplo, acionou o time, acionou o Fernando Bulos aí para o CAT e a reperfusão imediata. Esses próximos 10 a 15 minutos vão trazer informações úteis se a gente seguir essa conduta mais prática. Chamar a atenção também para um achado que algumas outras vezes os colegas já mencionaram aqui também, mas acho que vale a pena falar um pouquinho de novo. Se vocês olharem para a AVR, tem um supra em AVR aí, né? Costuma ser uma derivação que a gente ignora, mas um supra em AVR costuma indicar uma isquemia global subendocárdica, né? Ele olha o coração numa situação muito privilegiada, pela base do coração, tem uma visão completa do subendocárdio. Então, é mais um achado preocupante aqui também. Ele pode ter... a gente sabe que ele tem uma DA ocluída, e eu acho que mesmo que isso seja somente secundário pela alta frequência, certamente gera uma grande repercussão aqui de uma isquemia mais global. Se for uma isquemia apical, isso tem representação no eletrocardiográfico em quase todas as derivações, aí acaba parecendo uma isquemia de todo o miocárdio, né? E aí, Martins, o que foi feito? Alexandre? Oi. Total acordo com o que você explanou aí. Agora, trazendo o caso em contexto, esse paciente, com esse histórico dele mais do que conhecido, com a anatomia vista e revista por diversos métodos e em diversos momentos diferentes, o histórico dele de ataque à arritmia recorrente, prévia. Eu acho que a primeira coisa aí seria reverter o ritmo, né? Sim. Obviamente que se ele parasse em algum lugar que não se conhecesse do histórico prévio dele, ou algum plantonista que não tivesse acesso, ou tivesse que tomar uma conduta rápida, obviamente que o acionamento, a hemodinâmica seria de pronto, lógico, enquanto outras medidas teriam sido tomadas. Mas, assim, em conhecendo o caso, eu acho que a gente teria mais tranquilidade, né? É bom até ele andar com esse eletro, né? Porque em eventuais recorrências, para não assustar aí o pessoal. Né? Uhum. Eu queria comentar aqui. Quem fala? É Bruno Aguiar. Diga, Bruno. Tudo bem. Eu participei da conduta inicial, né? Na verdade, foi eu que fui acionado para fazer o cateterismo de urgência. Pô, Bruno, você está entregando ouro já? Peraí, Bruno, guarde seu comentário aí só um instantinho. Não, mas eu não vou falar do cateterismo, eu vou falar do que aconteceu, do contexto que aconteceu. O que parecia é que, a princípio, o plantonista, de fato, ele não conhecia o histórico desse paciente, porque foi o que Fernando bem colocou. Uma vez você conhecendo o histórico desse paciente, seria muito mais fácil você tomar uma conduta de tentar reverter um ataque cardíaco supraventricular com critérios de instabilidade, né, segundo o ACLS, num paciente que a probabilidade dessa ataque de arritmia estivesse causando uma isquemia naquele coração com doença crônica seria muito maior. Mas o pensamento, a princípio, não foi esse, foi de que pudesse ser um infarto do tipo 1, de repente cursando com uma arritmia associada, embora que se tivéssemos o diagnóstico de um flutter feito através de todas essas medidas que Alexandre Fagundes colocou, o flutter de forma incomum é relacionado com o infarto agudo do miocárdio, né? Então, assim, diante dessas alterações de segmento do ST, mesmo na vigência dessa arritmia, o pensado foi, não, vamos ver se não tem algo de trombose coronariana levando a tudo isso, ao invés do contrário. Não, é um ataque à arritmia num paciente crônico levando a alterações isquêmicas agudas. Certo. Então, Martins, a gente tem duas opções. Focar na arritmia primariamente, seja com terapia elétrica ou com farmacológica, ou fazer isso concomitante com o acionamento da estratégia de reperfusão. Como foi que o pessoal conduziu na emergência, Martins? Perfeito. Eu trouxe esse ponto, apesar de não ser o ponto principal, mas eu acho que é um ponto controverso. Eu conheço o paciente,
para mim, a decisão seria mais fácil se eu estivesse na emergência, mas eu não condeno a emergência de ter acionado a hemodinâmica, não, principalmente com esse AVR aqui, né? Então, eu botei qual a conduta mais apropriada diante de um paciente desse nível que chega no pronto atendimento. Cardioversão elétrica imediata, seguindo a CLS, mas nem sempre a gente sabe que a CLS é o dono da verdade, você tem que contemplar as variações de cada um. Terapia de reperfusão primária imediata, controle da resposta ventricular com celóquio venoso, ou fazer a meldarona e ver e acionar o protocolo de terapia de reperfusão primária. Eu acho que essas 4 situações podem ser discutidas, e o colega optou pela terapia de reperfusão primária. Eu, sinceramente, não me colocando no lugar dele, eu não julgo errado, não. Eu teria até feito diferente, conhecer todo o histórico, mas o tempo aí é importante, o tempo porta-balão. Então, lembrando que as estratégias aí não são excludentes, né? Exatamente, perfeitamente. Você pode acionar o time, vai controlando a resposta. Exatamente, perfeito. Eu acho que é o tipo de caso que contempla algumas opções. Não tem um certo e errado aí, entendeu? Por isso que eu trouxe. Bom. E aí o que aconteceu, Martins? Segue em frente. O que a gente viu. Esse paciente foi encaminhado para a hemodinâmica, cujo foi feito o cateterismo por Bruno e Martinelli, que vão apresentar esse cateterismo para a gente, para mostrar as imagens, você terem noção do que é. Mas o laudo dado foi esse aí. A minha percepção, como clínico, é que não mudou muita coisa, não. Certo, beleza. Como é que eu faço aí para mostrar o filme, Martinelli? Eu vou parar de compartilhar, né? Sou eu, Adriano, que vou mostrar o filme aqui. Pronto, mas eu paro a minha, não é isso, Rit? Você para de compartilhar, Adriano. Pronto. Isso, Stop Adriano, share. você para de compartilhar. Pronto. Parei. Agora a Martinelli que vai compartilhar aí. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, sim. Sim. Vamos lá, então esse procedimento foi realizado no dia 18 de outubro, agora tem 10 dias. Foi realizado em caráter de urgência, acho que foi 4 horas da manhã que foi o acionamento, e basicamente essa coronariografia mostrou o mesmo padrão que já tinha sido mostrado nos cateterismos anteriores, né? Chama a atenção desse paciente a intensa calcificação parietal das coronárias, né? Tronco da coronária esquerda muito calcificado, a gente vai ver que tem uma imagem mais adiante que sugere um nódulo de cálcio. A descendente anterior tem calcificações até o seu segmento distal, né? A circunflexa vai ter uma lesão de 25% na sua origem. E aqui a gente já vê bem, o tronco da coronária esquerda tem uma estenose 50 a 75 no seu terço distal, a descendente anterior é ocluída no seu segmento proximal com uma grande quantidade de cálcio, uma estenose de 25% na origem da circunflexa, e mais uma projeção. Aqui a gente vê a descrição desse primeiro ramo marginal, uma estenose aí em torno de 75% a 90%, também um achado, já que vem sendo descrito em todos os cateterismos que ele realizou. Essa imagem no tronco da coronária esquerda sugere um nódulo de cálcio lá no tronco da coronária esquerda. E mais uma projeção mostrando a gravidade da lesão no tronco, a oclusão da descendente anterior. E aqui a coronária direita, que é uma coronária direita que é não dominante,
que emite múltiplas colaterais para a artéria descendente anterior, né? E esse é o CAT, que é muito semelhante aos cateterismos realizados previamente. Ô, Martinelli, Oi? ele manda colaterais aí, mas essa coronária direita, ela é assim atrofiada mesmo ou ela é fechada em algum ponto? Porque parece que não vai ter a ponta ali, né? Essa coronária, não dominante. ela é não dominante, Alex, entendeu? Pequenininha mesmo, né? Ou é pequena, entendeu? A circunflexa é muito grande, entendeu? Então, a coronária direita é uma coronária direita não dominante. Esse aspecto da coronariografia é o mesmo que foi descrito, na verdade, em todos os cateterismos que eu vi no prontuário. Não mudou quase nada. Essa parede inferior dele parece ser mal perfundida cronicamente mesmo. Pode explicar, diante de um desbalanço, o que a gente está vendo ali naquele eletrocardiograma durante a taquicardia? Alex, eu não diria, do ponto de vista assim, coronariano, né, a circunflexa não tem grandes obstruções, né? Então, avaliando só a coronariografia, a parede inferior dele não é mal perfundida, entendeu? Entendi. Porque Eu acrescentaria o seguinte, a coronária direita só irriga o ventrículo direito. A importância dessa coronária direita, basicamente, é pela emissão de circulação colateral para descendente anterior, ou seja, é uma coronária direita que irriga o ventrículo direito e, de forma indireta, irriga toda a parede anterior do ventrículo esquerdo. Uma das possibilidades, às vezes, de descompensação desses pacientes é uma progressão de doença numa coronária direita não dominante. Ela tem uma lesão ali de 50% no terço proximal. Se essa doença progredisse para 75%, 75% a 90%, talvez isso aumentasse ainda mais a carga isquêmica na parede anterior. E em relação à circunflexa, que é a artéria que emite o ramo descendente posterior, apesar dela não ter doenças ao longo do seu trajeto, a gente tem que lembrar que existe, sim, uma doença de um tronco que é muito calibroso, com a estenose angiograficamente quantificada em 50% a 75%, mas essa informação que eu realmente não tinha conhecimento, principalmente no momento do exame, de que já havia sido feita uma avaliação funcional desse tronco, e através também de imagem intravascular, e que foi demonstrado de que essa lesão, do ponto de vista funcional, deve ter sido através do FFR, ela não é significativo, a despeito dela ter 50% a 75%, mas o que importa, muitas vezes, é que esse tronco irriga, na verdade, ele emite de fluxo anterógrado apenas em relação a uma circunflexa. Então, é a parede lateral, parede inferior, mas quem consome muito do fluxo do tronco da coronária esquerda, a maior parte, é a descendente anterior, que está ocluída cronicamente. Então, uma vez estando ocluída, basicamente, esse tronco é uma continuidade apenas de uma circunflexa dominante, e essa descendente anterior, na verdade, é suprida por uma coronária direita não dominante. Por isso, não me surpreende ter um FFR negativo, o que nos dá uma certa tranquilidade. Lógico que isso aí foi há cerca de 1 ano e meio, mas nos dá uma certa tranquilidade em pensar de que, muito provavelmente, não existe isquemia, ou se ela existia de muito pequena monta, envolvendo essa artéria circunflexa dominante. Então, deixa eu acrescentar os dados dos exames passados. Do ponto de vista de aspecto angiográfico, é o mesmo dos procedimentos prévios. E, como eu havia mencionado, a gente não se contentou, melhor dizendo, com o aspecto angiográfico e recorremos aos métodos complementares. O ultrassom demonstrou um tronco de coronária esquerda com 5 milímetros de diâmetro, um tronco realmente bastante calibroso, com uma placa excêntrica, calcificada, com área luminal mínima de 7 milímetros quadrados,
com uma estenose percentualmente em área em torno de 65%, 68%. E, ainda assim, fizemos uma avaliação fisiológica funcional invasiva com FFR, com fio guia, obviamente, direcionado para a artéria circunflexa, e obtivemos índices não isquêmicos. Salvo engano, um FFR de 0,86 no ano passado, isso aí. Tá? Então, esses foram os dados prévios. Beleza. Martins, eu acho que está chegando no ponto que você quer discutir. Talvez você possa atualizar a gente de como ele ficou depois do cateterismo cardíaco e colocar a questão que você acha fundamental que a gente opine, comente. Resumindo aqui, enquanto o Martins está se organizando, um paciente relativamente muito idoso, com hospitalizações recorrentes, principalmente por conta de um ataque à arritmia atrial, uma flato atrial, que desencadeia sintomas isquêmicos, e a anatomia coronária mostra a oclusão crônica da DA, responsável provavelmente pela sintomatologia isquêmica, e uma lesão de tronco que não parece ter significado hemodinâmico, com área superior a 6 e com FFR acima de 0,8. Então, e que não mudou em um ano e meio, né? Não parece que tenha mudado esse quadro coronário em um ano e meio. Deixa eu só comentar uma coisinha. Eu estava tentando me lembrar, mas eu acho que em nenhum momento das outras internações esse eletro se mostrou tão alterado quanto nessa. Então, talvez isso aí também tenha um papel nessa interpretação das coisas. Essa avaliação funcional tem 1 ano, mas eu não me lembro de outros eletrocardiogramas que chamasse tanta atenção quanto esse da atual internação. Não sei se Martins tem esse registro. Me chamou também a atenção o fato de que ele tem... Martins disse que ele teve uma disfunção transitória do ápice ventricular e que recuperou com o controle da arritmia. Mas o eletro na admissão, no curso da arritmia, mostra complexo QS de V1 até V4, se eu não me engano, ou V3 finalmente, e com um suprazinho residual em V1 e V2, mostrando que talvez você tenha uma área de infarto até com a possibilidade de um aneurisma. Eu não sei se isso ele já tinha ou se é uma coisa nova também. E aí, Martins? Adriano Martins ainda está com a gente? Eu acho que ele está desconectado, hein? Não, ele está no ar aí. Martins, seu microfone está desligado. Olha o microfone desligado, então. Desculpe, estava desligado aqui. Eu já atendi ele, agora estou ouvindo, né? Eu já atendi ele com exatamente o mesmo quadro, eletrocardiograma bem exuberante, mas a minha opção da outra vez foi sedar e cardioverter. A situação controlou, ficou assintomático e no outro dia a gente fez o CAT, mas basicamente era esse eletrocardiograma aí. Não vejo, como eu disse, foi contemplado outro tipo de conduta, mas eu também não vejo como uma conduta... Eu acho que podia ser contemplada dessa forma também, entendeu? Certo, bom, mas aí ele fez o CAT e depois foi... Aí ele fez esse CAT, cateterismo, o eletrocardiograma dele, depois quando ele fez o cateterismo, ele fez quando o cateter entrou no ventrículo para fazer ventriculografia, ele bateu no ventrículo e fez FV. Ele foi desfibrilado, reanimado segundos, desfibrilado e ficou bem. O eletrocardiograma pós de controle é esse aí, no ritmo sinusal. Continua com a área inativa anterior, né? Anteroceptal, exatamente. Mas aquelas alterações isquêmicas desaparecem, né? Em V5, V6. Fica bem controlado. Bem, raio-x de tórax dele, sem congestão. Fez o ecocardiograma então, na fase aguda, logo no dia seguinte, que mostra uma disfunção sistólica de grau leve, fração de ação de 46%, que é exatamente igual ao que ele tinha no primeiro momento, né, do ano passado. Ele fez isso também, e creio que é transitório isso.
o ecocardiograma passado, eu estava com fração de ação de 66%, eu tinha colocado aqui, mas saiu. Bom, diante disso, qual a conduta a ser tomada diante da apresentação clínica grave, inclusive com PCR? Essa foi minha dúvida. Antes de tomar essa decisão, eu queria mostrar só uma coisa, que é... Peraí. Rapaz, não botei aqui, ó. Eu mandei a aula para você, Zé, com essa figura. Eu queria que vocês vissem, mas antes dessa... O que é, Martins? Eu não... Você mandou para mim por onde? Por e-mail? Por e-mail foi. E qual é a figura? Rapaz, a figura é o seguinte, é o olho dele. O olho do paciente? Sim, o olho do paciente. Eu tirei a foto do olho do paciente na época do que aconteceu. No ano passado, quando a gente decidiu fazer um tratamento clínico, foi colocado um anticoagulante, Eliquis, mas ele saiu com clopidogrel também, fazendo, às vezes, do Augustus. Então, eu saiu com Eliquis e clopidogrel. Um mês depois, ele fez uma mega hemorragia no olho. Eu tirei a foto desse olho. Infelizmente, eu salvei no outro local, mas eu queria que você veja. É uma hemorragia importante. Eu fiquei com medo de perder o olho. Bem, aí foi para o oftalmologista. Compensou essa hemorragia, né? Foi uma hemorragia subconjuntival, maior que eu já vi. E... Bom, contemplando isso também, que eu vou ter dificuldade porque o Eliquis ele vai ter que usar. Agora, Martins, vamos tentar ouvir o pessoal, vamos ver o que a gente traz de opinião da galera aqui. Isso. Resumindo, então, a gente tem um paciente idoso com oclusão crônica de DA, de lesão intermediária no tronco, e que tem como manifestações clínicas isquemia e palpitação, sempre no contexto de uma arritmia atrial, um flater atrial que, apesar da ablação, recorreu. Então, para começar a discussão, acho que eu vou, Martins, se você me permitir, perguntar a Alex o seguinte: o flater atrial normalmente é uma arritmia perfeitamente curável, com um sucesso próximo de 100%, porque tem um circuito muito amplo, um lugar para queimar muito seguro. Ele tinha um flater típico, era um flater atípico, como foi o procedimento? Por que ele recorreu? O que aconteceu? E se há uma chance de a gente refazer esse tipo de procedimento? Exatamente. A questão é essa. Flutter atrial comum tem aquela onda F negativa na parede inferior, geralmente com frequência de 300 batimentos por minuto, e por isso, frequentemente, a apresentação é 2:1, com a frequência ventricular em 150, que não é o que a gente vê nesse caso aqui. Eu não estava lá na ablação, mas eu peguei as informações com Jussara, e foi uma arritmia muito complexa. Ele tem um flutter incomum, ele tinha atividade ectópica frequente nas veias pulmonares também, então ele fez um procedimento tanto no átrio esquerdo quanto no átrio direito, muita fibrose nessas paredes, aí está aí a imagem, né? Mas é muito dramática. E, como o Adriano falou, um paciente sem condição de ficar sem profilaxia para fenômeno tromboembólico, porque ele tem um Chagas-Vasque alto, é um paciente idoso, é um paciente que já tem alteração estrutural, tanto na cavidade atrial quanto na ventricular, e não foi uma ablação fácil. Na verdade, foi uma ablação muito difícil, muito complexa, incluindo potenciais muito baixos intracavitários. Então, no flutter incomum como esse, não é simplesmente aquele istmo cavo-tricuspídeo, aquela região que passa uma macro reentrada, e você coloca o catéter ali e corta o circuito, parecendo uma taquicardia por reentrada nodal. No flutter incomum, a semelhança é muito mais a uma taquicardia atrial e a fibrilação atrial. Beleza. Martins, eu vou emitir uma opinião aqui, depois a gente pode abrir para discussão, naturalmente, mas eu gostei daquela opção número 2, eu acho que é a mais racional. A minha impressão é de que ele tem uma doença coronária crônica estável e a todo momento em que ele descompensa tem relação com alterações no ritmo. Então, ou ataque à arritmia, ou então, como aconteceu mais recentemente, uma bradiarritmia com síncope
provavelmente em virtude do uso combinado de 2 medicações cronotrópicas negativas. O evento hemorrágico eu entendi que aconteceu na vigência de tratamento combinado de um antiplaquetário com um anticoagulante. Eu acho que a opção 2 é a mais importante, focar no controle do ritmo. Agora, tendo tido esse problema bradiarrítmico, eu acho que talvez seria interessante colocar um marcapasso, tratar agressivamente a taquiarritmia e tratar clinicamente a DAC. Eu acho que a DAC não é a fonte primária do sintoma e só descompensa, na realidade, quando o ritmo está anormal. Então, eu gostei dessa opção a letra B, Martins. Eu não sei como é que o pessoal enxerga isso, mas eu realmente não fiquei muito empolgado em mexer na coronária dele, não, porque não seria em nenhuma estratégia algo simples. Cirúrgico certamente não seria simples, é um paciente de 85 anos, tem uma DA toda calcificada, e percutâneo muito menos ainda, né? Porque uma oclusão crônica de uma artéria totalmente calcificada, acho que seria uma torada desnecessária para um paciente nessa idade, que não tem angina fora de episódios de taquiarritmia. Então, eu gostei da letra B, viu, Martins? Sinceramente. Perfeito. Só para você ver uma coisa aqui, Zé, o olho que passou e olha como era o eco dele, olha como o eco dele ficou. Não, deixa para lá. O eco normalizou, não estou conseguindo colocar aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, Martins, eu vou provocar aqui os nossos intervencionistas e cirurgiões, porque não é um caso simples para nenhum dos dois. Então, Vanilma, se você fosse convocado a botar uma mamária naquela DA, que é a única coisa que é essencial ali, como é que seria a estratégia aí? Seria possível? E como é que você faria a abordagem? Boa noite mais uma vez para todos, para quem não viu ainda. Esse grupo, esse tipo de paciente realmente é um paciente muito complexo e não é um paciente simples. Aquela descendente anterior, embora o Boulos tenha comentado, mas para mim, como cirurgião, é perfeitamente revascularizável aquela artéria. 2 coisas eu precisaria saber. Primeiro, um atomo simples para a gente ver sem contraste, para ver a questão da aorta ascendente, se ela tem cálcio ou não. Isso para que se fosse fazer uma cirurgia sem extracorpórea, mas abordando a aorta. Por que isso? Eu precisaria também avaliar a artéria mamária esquerda dele. Se uma angiotomografia me mostrasse que a artéria mamária esquerda é completamente adequada, que ela não tem nenhuma restrição de fluxo, aí sim a gente poderia programar para uma cirurgia minimamente invasiva, uma toracotomia no 5º espaço intercostal esquerdo, retirava-se a mamária e fazia-se a anastomose na artéria descendente anterior sem circulação extracorpórea, só com um estabilizador cardíaco. Por que isso? Porque o grau de circulação colateral que a direita emite, principalmente do terço médio para diante da DA, me dá tranquilidade o suficiente para fazer um garroteamento temporário dessa artéria descendente anterior e a gente conseguir fazer a anastomose da mamária com muita tranquilidade. Caso houvesse uma necessidade de conversão ou uma cirurgia sem circulação extracorpórea, com acesso com enxerto venoso, aí sim eu precisaria saber se a aorta dele não tem nenhum cálcio para fazer um pinçamento temporário daquela aorta, anastomosar a artéria descendente anterior, e aí, caso fosse anatomicamente viável e fácil, faria-se também a anastomose daquele ramo marginal esquerdo. Para nós é completamente viável essa cirurgia, não há nenhum problema. Acesso minimamente invasivo sem SEC, idealmente, né? Exatamente, porque ele tem uma colateral da coronária direita para a artéria descendente anterior que nos permite realizar com tranquilidade um pinçamento temporário da artéria descendente anterior. Se a gente observar, quando é feita a injeção na coronária direita e ela enche do terço médio para diante, até que bem, um fluxo até que razoável, é muito tranquilo fazer uma cirurgia minimamente invasiva com anastomose da mamária esquerda para aquele ramo lá.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Numa artéria cronicamente ocluída, o fluxo pela colateral, você tem uma visão suficiente da artéria no seu trecho mediano e para frente, para saber se você vai conseguir anastomosar, se não tem doença difusa, que você precisa fazer outra técnica? Não, mesmo com a doença difusa, como é o caso dessa artéria, a gente vê que a calcificação maior dela é até ali antes do terço médio. Do terço médio em diante, é uma artéria perfeitamente factível. Nós operamos recentemente 2 pacientes com artéria descendente anterior bem pior do que essa aí. Entendi, beleza. Martinelli, e numa tentativa de abertura de uma DA crônica como essa, ocluída cronicamente, com muito cálcio, seria algo que você contemplaria ou é uma tourada despropositada? Tarzé, nesse contexto desse paciente, eu acho que é uma tourada despropositada, né? Recanalização de oclusões crônicas é a última fronteira da intervenção percutânea, né? Ele, além da oclusão crônica de DA, ele tem intensas calcificações, principalmente ali no tronco da coronária esquerda. Uma abordagem dessa oclusão crônica, a gente utilizaria a abordagem híbrida, né, que está sendo muito difundida atualmente no meio da intervenção, que é nada mais do que você ter as 3 estratégias para tratamento das oclusões crônicas à mão, né? O escalonamento anterógrado de Guias, que é o método mais simples de recanalização. Você pode utilizar a dissecção e reentrada anterógrada, utilizando os dispositivos dedicados, e tem as técnicas de recanalização retrógradas, né? Você vencendo essa primeira etapa, que é a recanalização da oclusão crônica, aí você já partiria para fazer a manipulação de todo esse cálcio, né? Habitualmente, a gente tem à disposição rotableta, aterectomia rotacional, embora aí tenha o relato de balões de litotripsia, mas isso aí ainda está no exterior. Mas, nesse contexto, eu acho que é uma intervenção muito complexa para um benefício quase nenhum, já que, como foi discutido aqui, ele fica bem quando está em ritmo sinusal. Os sintomas dele, habitualmente, são iniciados aí com a arritmia cardíaca. Os cardiologistas clínicos aí veem algum sentido em fazer uma intervenção no tronco guiado para CX e abrir aquela marginal também? Faz algum sentido isso? E aí, Guto? Acho que isso pode ser rediscutido só na ocasião dele fazer angina sem arritmia. No caso contrário, acho que ficou bem... E se ele tiver de fazer angina em algum território sem arritmia, certamente será primeiro no território antropical, né? É isso mesmo. Sim. Nazé? Tá me ouvindo, ouvindo? Bulos? Eu ainda chamo a atenção para mais um fato. Fora a complexidade técnica do tratamento percutâneo, é o fato desse paciente, se porventura fosse para intervenção percutânea, precisar ficar no período perioperatório com uso de antiagregante plaquetário associado a um anticoagulante. Já sabemos que esse paciente teve um evento que preocupou bastante, né? Então, adicionaríamos mais uma morbidade para ele. Essa é a importante hemorragia subconjuntival que ele teve. É verdade. O HIT, o tratamento para doença preventiva, para doença coronária aguda com antitrombóticos, um paciente que precisa de anticoagulante e antiplaquetário, uma situação dessa, interpretando que ele tem a doença coronária estável e uma arritmia emboligênica, você ainda insistiria na combinação de um anticoagulante com um antiplaquetário ou prescindiria do antiplaquetário e ficaria com um dos novos anticoagulantes dos mais seguros com dose ajustada para... Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. A partir do momento que esse paciente não tem intervenção percutânea, a gente está interpretando como um quadro secundário
a gente está autorizado a usar um DOAC puro, né, sem a necessidade de agregar um antiplaquetário. E aí a gente economiza em risco, com certeza, de sangramento sobreposto, né? Teve um estudo recente que fez isso com pacientes, acho que foi estudo japonês, se não me engano, né? Com um dos DOACs, e que mostrou desfechos de segurança melhor com a estratégia de um único DOAC. Então, acho que para ele poderia ficar bem com a Pixabana puro, por exemplo, ou qualquer um deles, a priori. Eu não me lembro a função renal dele, como era, Adriano? Função renal normal. Normal, né? Isso. Então, perfeito. Peso 70 quilos. Então, pode ser até com a Pixabana dose normal dela mesmo. 5 miligramas 2 vezes. Antes de pedir a opinião de Alex de volta, eu vou perguntar à galera toda que está aqui se alguém favoreceria ou optaria por uma estratégia intervencionista, seja ela cirúrgica ou percutânea, no tratamento desse paciente. Percutânea seria tecnicamente muito desafiador, com uma taxa de sucesso talvez não tão alta. Cirúrgica, com uma taxa de sucesso boa, agora com um paciente idoso, com disfunção auricular e os riscos associados à intervenção cirúrgica nessa idade. Alguém favoreceria nesse momento a intervenção de revascularização nesse paciente? Zé, Bruno Aguiar. Diga, Bruno. Tá me ouvindo? Ouvindo. Quando você pensa em revascularizar um paciente, você pensa em duas possibilidades de benefício. Benefício em relação a aumentar a sobrevida desse paciente ou benefício em relação a sintomas. Falando inicialmente no primeiro benefício, que seria, será que esse paciente teria algum aumento de sobrevida com algum tipo de revascularização? Difícil você saber exatamente essa resposta, principalmente porque esses pacientes como esse foram completamente subrepresentados nos diversos estudos clínicos. Ele é um indivíduo de 84 anos, em que a sobrevida dele aí vai ser de, no máximo, 10, 15 anos. Será que teria algum impacto, já que ele tem uma lesão geograficamente... Por 10, 15 anos, o Bruno está otimista, viu? O homem tem 85 anos. É isso que eu ia falar, ele está com otimismo louco. Mas assim, mas é porque esse paciente, a despeito de ter essa idade, ele parece muito mais jovem, é um paciente muito ativo. E assim, eu não me surpreenderia se ele, por acaso, tivesse mais de 10 anos pela frente, não. Ele é um paciente que parece bem mais jovem. Tanto é que foi colocado de forma equivocada, né, com a idade dele no momento do cateterismo, eu acho que de 60 anos de idade. Quando eu olhei assim para ele, eu falei, pô, será que ele tem só 60 mesmo? Então é um paciente que aparenta, de fato, ser mais novo, e é um paciente muito ativo. Também, de forma surpreendente para mim, você pensar que, mesmo tendo essa idade, ele é um indivíduo completamente assintomático, né, quando em ritmo sinusal, e é um indivíduo ativo, ele faz atividade física, foi até na reabilitação, ele se comportou bem no teste de ergospirometria também, ele não teve arritmia significativa, então chama atenção isso tudo. Então, assim, mas pensando no caso como um todo, eu também não sou a favor de revascularizá-lo. Eu acho que mesmo a gente tendo esses questionamentos aí, eu acho que não vale a pena submeter esse paciente a uma revascularização com um benefício altamente questionável. Então, assim, eu acho que a melhor estratégia é você tentar focar no que está levando a sintomas para esse paciente, que é a arritmia, e controlar isso da melhor maneira possível. Então, antes de passar a palavra para Alex, para ele comentar sobre a estratégia de controle do ritmo, que parece que todos concordam ser o principal ponto aqui de benefício para esse paciente, o que o Bruno falou é muito importante mesmo. Para ver se você pensa em revascularizar alguém, seja qual for a estratégia, você tem que se perguntar o que é que você está entregando de benefício a esse paciente. Você está tratando o sintoma, está aumentando a sobrevida, não está fazendo nada. Então, eu acho que se você considera esse paciente como um paciente multiarterial com disfunção ventricular, o melhor dado vem desse estudo STITCH, que todo mundo conhece, e que demorou 10 anos para mostrar um benefício de mortalidade nessa população. Então,
Aí eu, cara de 85 anos, você realmente, eu não acho que seja razoável oferecer ele uma terapia de risco, como revascularização cirúrgica completa, para um possível benefício de mortalidade que só seria palpável depois de 10 anos. Se ele tivesse 60 anos, eu provavelmente recomendaria a revascularização cirúrgica completa, acho que todos nós tentaríamos nessa linha, mas com essa idade, sem sintomas diretamente relacionados à lesão coronária, eu acho que todo mundo concorda aí que o controle do ritmo é mais fundamental. E aí, Alex, como é que a gente faria o melhor controle de ritmo para esse paciente? Vou pegar o mesmo gancho do assunto que você está discutindo quanto à coronária, né? Porque uma coisa é o que a gente propõe e outra coisa é o que a gente entrega. Nesse caso, a gente tem evidências o suficiente para dizer já que, aparentemente, a estratégia de controle do ritmo investido no nosso sinusal seja superior a manter o paciente em fibrilação atrial. Por outro lado, a estratégia não significa que você vai entregar um ritmo sinusal. E acho que esse paciente exemplifica muito isso, né? Ele recebeu terapia medicamentosa, ele foi submetido à ablação, ele está, além de tendo recorrência, ele está tendo uma instabilidade elétrica com TAC e com bradiarritmia. Então, ele entrou no braço de uma estratégia de controle do ritmo, mas a manutenção do ritmo sinusal está sendo muito difícil e muito complicada. Eu vi aí que até que colocaram no chat a possibilidade de ablação do nó atrioventricular, que é um tratamento mutilante, né, um tratamento mais agressivo para controle, mas é um paciente que estava, durante esses períodos de frequência mais alta, pouco medicado pela limitação da bradicardia. Então, como o Adriano já colocou aí nas colocações, a gente optou por marca-passo e mais otimização do tratamento farmacológico. Aqui tem duas considerações a se fazer. A primeira, qual é a importância desse evento arrítmico, a parada cardíaca que ele teve, no laboratório de hemodinâmica, já que é um idoso com cardiopatia isquêmica. Nós interpretamos que isso não é uma prevenção secundária convencional. Ele teve um evento arrítmico dentro de um evento provocativo. Aliás, lei das séries, né? A gente teve um outro caso, um paciente sua, que apresentou um quadro parecido nessa situação. E a fração de ejeção dele não era muito baixa, né? Uma fração de ejeção leve a moderadamente comprometida. O segundo aspecto é, estimulando esse ventrículo, o medo da gente piorar essa função por conta de sincronia, aumentar a largura do QRS. A gente já tem evidências suficientes que mostram isso. Estudo MOST em marca-passo, estudo DAVID em desfibrilador. Eles mostram que quanto mais você estimula o ventrículo, maior a chance de você ter eventos de insuficiência cardíaca. E a mortalidade aumenta também. No DAVID, esse limite, esse corte, ficou em 40%. Quer dizer, se você tem um paciente que mais de 40% do período está recebendo estimulação artificial na ponta do ventrículo direito, a chance desse paciente internar por insuficiência cardíaca é 3 a 4 vezes mais. E provavelmente esse paciente vai evoluir com remodelamento pior e aumentando o grau de disfunção com piora da fração de ejeção. Então, a gente se depara com uma situação delicada de ter que escolher algo que melhore do ponto de vista de frequência e que não piore a função ventricular dele. Então, a gente tinha algumas opções. O desfibrilador não foi considerado, pensando na idade, o evento foi provocado e o tratamento medicamentoso poderia melhorar ainda um pouco mais. E a estimulação fisiológica foi a nossa opção. Ao invés de colocar o eletrodo no ventrículo direito, a gente colocou o eletrodo no feixe de His diretamente, para manter o QRS mais fisiológico possível, não alargando, e uma alternativa, além de mais fisiológica, mais econômica do que o marca-passo multissítio, o marca-passo biventricular, que é a alternativa consagrada para tratar quem já está com disfunção e de sincronia intraventricular. Não sei se o Adriano tem aí os eletros de sequência, mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês aqui em tela
alguns traçados do que a gente viu depois. Beleza. Então, quer dizer, o procedimento já foi feito, então. Ele tem um marca-passo com estimulação do RIS, QRS estreito, estratégia de controle do ritmo com beta-bloqueador e amiodarona, anticoagulação com LQIS sem antiplaquetário. E Martim, você pode dizer como é que ele evoluiu? Ele evoluiu bem clinicamente no hospital, sem insuficiência cardíaca, sem angina? Ele está, olha bem, toda vez que controla o ritmo, ele fica ótimo. Só basta saber se ele está com a amiodarona agora na dose maior, 400 miligramas, e o Concor, que ele não tolerava 25, está usando 5 miligramas de Concor. E como ele está com a disfunção ventricular, eu acredito ser transitória, está com BRA também. Então ele está tolerando bem essas medicações, está bem. Em casa? Em casa, já está em casa há algum tempo, mas... chegamos nesse ponto. Eu acredito que a conduta, ainda bem que todo mundo chegou a esse consenso, né? Que realmente foi isso que foi feito. Tem aquele eletro dele no pós, Adriano? Tem não aí? tenho não, Lequinho. Posso compartilhar com vocês a tela aqui? Eu estou com os traçados aqui. Ótimo, compartilha aí. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui esse aqui é o traçado dele. Quando a gente coloca o eletrodo no feixe de RIS, estão vendo aí? Está dando para ver a tela aqui? Tá. Todo mundo está vendo aqui, né? Então, a gente está vendo aqui essas 12 derivações. E a gente está vendo aqui espícula atrial e espícula ventricular. Esse é um modo de estimulação convencional, como a gente colocaria qualquer marca-passo normal, mas reparem que existe um delay. Essa derivação aqui está em 50 milímetros por segundo, tá? Então, esse QRS é bem mais estreito do que o que a gente está vendo aqui. Reparem vocês que a espícula ventricular ela aparece com um determinado delay antes do complexo QRS aparecer, o que comprova que você não está estimulando diretamente na musculatura ventricular. Você está estimulando no feixe de RIS e esse intervalo corresponde ao intervalo HV. Uma coisa interessante que a gente notou aqui é que esse átrio é um átrio extremamente difícil de manter funcionando, porque repare que quando eu amplio, eu alargo o intervalo AV, aí sim eu consigo dar tempo de aparecer a onda P dele estimulada. Durante o implante, a gente viu muita dificuldade de conseguir capturar esse ritmo sinusal. Na verdade, ele estava juncional a maior parte do período. E repare que da espícula atrial até a onda P verdadeira, existe um delay de mais de 250 milissegundos, o que comprova que esse átrio está muito fibrosado e difícil de ser estimulado. Aqui, mais uma vez, a gente vê agora a captura do RIS. Dessa vez, agora, ele vem com uma fusão, porque a gente ampliou bastante o intervalo AV para permitir essa contração atrial efetiva que a gente está vendo aqui. E é um paciente, de fato, que dificilmente vai ser mantido esse ritmo sinusal durante muito tempo. Então, foi isso que a gente optou por oferecer para ele, para não dar um QRS muito largo, evitar a disfunção ventricular, manter a estimulação fisiológica o máximo de tempo possível e uma alternativa melhor do que a ressincronização. É importante a gente frisar isso daqui porque é uma estratégia, um portfólio diferenciado que a gente tem oferecido no serviço. Acho que esse já é o 12º caso que a gente faz no cardiopulmonar do ano passado para cá, e não muda muito em relação a insumos do que o que a gente já pode oferecer no marca-passo convencional. Ele já teve com o Jussara em consulta, viu, pessoal? O Jussara disse que ele está muito bem, está bem estável. Vamos ver como é que fica, né? Impregnar, encher de remédio para evitar essas taquiarritmias que ele apareceu. Beleza, ótimo. Eu acho que esse é um caso que ilustra o nível de complexidade de pacientes que a gente pode se deparar e a necessidade de interação forte, colaborativa com cardiologistas de diversas áreas de interesse, né?
é um caso difícil de você tomar uma decisão sozinho, que envolve possíveis estratégias de revascularização desafiadora, onde o input do intervencionista e cirurgião é fundamental. O papel do arritmologista, nesse caso, foi crucial, não só na decisão da estratégia certa, mas a combinação detalhada da estratégia de controle de ritmo, né? Até o posicionamento do eletrodo no feixe de risco faz uma diferença, como o Alex mencionou, muito grande para o paciente. Você pode começar a estimular. Eu tenho, Alex, 2 pacientes claramente que tiveram essa complicação, botaram marca-passo com uma questão exclusiva do ritmo, com o eletrodo na ponta do VD, e desenvolveram sintomas de insuficiência cardíaca depois. Desenvolveram, coincidentemente, logo depois dessa estimulação. Então, não é uma estimulação fisiológica, pode trazer consequências negativas, especialmente para pacientes idosos que têm corações rígidos, já predispostos a problemas de complacência e aumento da ativação de rendimento. Se introduz dissincronia nesse negócio aí, não dá certo. Então, acho que é uma iniciativa muito importante, estar preocupado no posicionamento ideal do eletrodo e a forma de estimulação. Então, foi muito, muito bom input. A escolha também do esquema de anticoagulação e de antitrombóticos perfeito para ele. Eu acho que foi um exemplo muito claro de como a interação dos diversos especialistas na área de cardiologia e, obviamente, com a participação do cardiologista clínico, que tem um papel integrador disso tudo e moderador, porque todas as especialidades, as subespecialidades intervencionistas trazem consigo, obviamente, conhecimento técnico, muita boa vontade, mas sempre há um viés de quem executa o procedimento. Então, é importante que o cardiologista clínico participe disso, porque tem uma visão mais, vamos dizer, global daquele paciente, sem esse viés. Um exemplo muito bom. Parabéns pelo caso, viu, Martins? Muito bem conduzido, ótimo mesmo. Verdade. Espero que tenha sido um bom aprendizado para todo mundo, como foi para mim. Foi muito, muito bom mesmo. Algum outro último comentário aí de alguém? Eu queria parabenizar realmente a conduta de Adriano aí, que foi fantástico aí na condução desse caso, nas 2 ocasiões, inclusive na condução da emergência, porque ele é modesto, não vai falar, e participou de cada minuto aí de tomada de decisão aí nesse caso. Ô, Duda, você está falando de decisão multidisciplinar aí, mas Adriano conduziu aí como um manager aí exemplar aí todas as etapas aí que participaram aí do sucesso aí desse caso. Parabéns, Adriano. Obrigado, Ledinho. Beleza? Então, agradeço mais uma vez a Adriano, Martinelli, Vanilma, Alexandro. Agradeço a todos pela presença. Lembrando a todos, daqui a 15 dias temos outro caso muito interessante. Chamem seus colegas. Estaremos aqui. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço, gente. Um abraço. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.